Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a $40.100. Bitcoin que está num dia extremamente volátil. Só nas últimas 24 horas já estivemos abaixo dos 37.500 e acima dos 41. E agora de novo estamos indo testar a região importante dos 40k. Meu principal objetivo nesse dia impressionante vai ser te mostrar qual a minha estratégia e as minhas expectativas para o curto e para o longo prazo. Além disso, quero fazer a análise das 10 altcoins mais pedidas. Elas são ADA, AXS, BNB, DOT, Ethereum, Link, Litecoin, Tron, Uni e Ripple. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu vou começar aqui no 4 horas relembrando para vocês a tendência de longo prazo do Bitcoin e falando um pouco sobre a questão de acumulação no longo prazo, tá? Vou falar sobre zonas de Fibonacci, como eu faço para me expor no mercado. Além disso, também quero fazer uma atualização da análise de sentimento, te mostrando algo impressionante que aconteceu hoje, tá? E que claramente pode ter impacto aí no preço para as próximas horas e dias. Mas antes de começar, não esquece de ir no primeiro link da descrição para você conhecer os nossos projetos que estão com o carrinho aberto essa semana. São dois. A gente tem o projeto do Zero a Trader, para quem não sabe nada de trading, quer aprender análise técnica, análise de sentimento, como rentabilizar o capital de forma passiva, né, com stake, com funding, com liquid swap. E tudo isso não só com o curso, mas com a nossa mentoria e o nosso estágio, onde nós operamos juntos, né? E nós temos um novo projeto que é Sentimento Expert, que pega tudo de sentimento no outro projeto e te dá mastigado para você, além da análise técnica, dominar também a análise de sentimento. Então esse aqui é mais recomendado para quem já tem conhecimento de análise técnica ou já fez um curso de análise técnica, beleza? Mas então vamos lá, investidores. Primeiro link da descrição aqui para vocês conhecerem, dúvidas no WhatsApp, tá? Mas vamos lá. Vamos começar aqui falando um pouco do Bitcoin no longo prazo, né? E o primeiro ponto que a gente sempre olha no longo prazo é qual a nossa expectativa em relação à tendência, porque ela irá ditar as probabilidades. E na minha visão aqui, a expectativa é positiva para o Bitcoin, porque nós não só estamos acima de suportes importantes, claramente depois de ter formado pivôs significativos, mas também nós temos mais volume a favor da tendência que quando o preço corrige, né? Então a gente vinha falando nos últimos dias dessa correção do preço, né? A gente acreditava nessa correção pelo volume baixo. Repara que hoje, quando a gente tem o nosso movimento de alta, a gente vê volume. Então, me parece uma tendência de alta aqui no Bitcoin, uma tendência bem bonita de alta, tá bom? Isso é o básico da análise técnica e para você interpretar é teoricamente simples. O mais difícil, na minha visão, na análise técnica, é saber você se expor no mercado de maneira eficiente e responsável, né? E como que eu gosto de fazer isso, investidores? Não só para o investimento de longo prazo aqui no Bitcoin, mas em quase todas as oportunidades que eu apresento para vocês. Entendendo onde eu tenho boas relações risco-retorno. E é para isso que eu uso o Fibonacci. O Fibonacci ele serve para a gente interpretar uma onda impulsiva e uma onda corretiva. E quando a gente chega, na minha visão, em 0,382, é o primeiro ponto onde a gente tem uma boa relação risco-retorno. Antes disso, para mim não importa. Não importa se o preço está caro, está barato. E eu não penso muito assim. Eu penso se existe oportunidade ou não. Então é bom você ter um indicador não subjetivo para você identificar quando tem uma oportunidade ou não no preço. Para mim é o Fibonacci, chegou em 0,382, eu posso pensar em compra se eu acredito numa tendência de alta, que claramente eu acredito, né? Mas tá, isso aí também é simples. Agora o mais difícil é, onde eu entro? 0,3, 0,5, 0,618, 0,786, qual ponto aqui eu entro? Aí eu tenho duas possibilidades para você. Primeiro, tem uma estratégia para você acumular entre esses pontos aqui. Ou seja, você pode usar liquidações, você pode usar o long short ratio, você pode usar o mercado estando em ganância, em medo, o que for, tá? Você pode ter uma estratégia para ir comprando à medida que ela vai se concretizando. Para mim, a melhor são as liquidações, como a gente teve hoje, por exemplo, nos $37.300, tá? Ou então, o que você tem que fazer? Você tem que entender que no mercado tudo é uma relação risco e retorno. Como assim? Não existe almoço grátis. Então, se você compra todo o seu capital aqui no 0,382, você está correndo muito mais risco de quem, por exemplo, vai comprar no 0,5. Pô, mas se eu estou correndo mais risco, eu tenho que ter algo em troca, não tem? É claro que você tem. Você tem uma maior probabilidade de conseguir pegar a onda impulsiva. Porque quem esperar aqui em 0,5 pode comprar melhor que você, mas pode acabar não comprando se o preço não for lá. Então,
você tem o risco aqui no mercado de se expor muito, e quem não compra tem o risco de ficar de fora. Lembre-se, tudo no mercado é relação risco-retorno. E se você não quer ter uma estratégia para operar no curto prazo, isso e tal, igual a gente faz, o que você pode fazer? Você pode ir se expondo aos poucos aqui. Então você entra um pouquinho em 0,382, entra um pouquinho em 0,5, um pouquinho em 0,618, entendendo que quanto mais abaixo chegar, melhor compra você está fazendo. E também, né? Se você acabar entrando muito com tudo, você pode ter um prejuízo muito forte, tá? Então, para quem está começando, usa os Fibonacci aqui e faça um preço médio nas regiões que você acredita estar sendo uma correção de preço, tá? E para isso você tem que ter essa interpretação básica da análise técnica. Mas não se engane, não fique se cobrando, pô, eu deveria ter entrado tudo aqui em 0,382, eu deveria ter entrado tudo em 0,5. Não é assim que funciona. Você tem que ter essa estratégia pensada antes. E ela pode ser subjetiva no máximo, você analisando os indicadores aqui no dia a dia para sua tomada de decisão, quanto você quer se expor em cada ponto dessa correção. Beleza? Mas não se martirize, porque realmente ninguém sabe até onde vai a correção. Por isso que a gente precisa ter uma estratégia para ir se expondo aos poucos a ela. É difícil você acertar um fundo assim, né? Certeiro. Então, entenda isso. Continuando, indo para uma análise de sentimento. Na análise de sentimento, eu acho importante também a gente destacar um dos motivos que você não me vê aqui discutindo muito o longo prazo. Vocês pedem muito para eu fazer análise no semanal, análise no mensal, e o meu foco aqui quase sempre é o curto prazo. Eu sempre olho o gráfico aqui de 15 minutos, de 5 minutos, porque para mim é o que mais faz sentido hoje. E o movimento do mercado hoje teve esse movimento, eu acho que ele corrobora um pouco da minha visão, eu quero explicar para vocês por quê. Na minha visão, não são indicadores ou qualquer outro modelo que determina o preço do Bitcoin. Na minha visão, o que determina o preço do Bitcoin são o que os players do mercado estão pensando. E esses players são divididos entre instituições e sardinhas. A nossa estratégia, a maioria de vocês já conhece, tá? E é uma estratégia de um pensamento em segundo nível, como Howard Marks gosta de colocar no livro dele, O Mais Inteligente para o Investidor. O que é esse pensamento de segundo nível? Se está todo mundo pensando que vai subir, provavelmente vai acontecer o contrário. Mas por quê? Porque as instituições, a gente está num mercado extremamente manipulado, entendem que se tem muita gente comprada, se elas mandarem o preço para baixo, essas pessoas vão perder dinheiro. Se essas pessoas perderem dinheiro, quem que ganha? As instituições. Então, casa muito bem esse pensar o contrário da manada com o que realmente acontece na prática no mercado, tá bom? E olha só o que aconteceu aqui hoje para vocês entenderem como é difícil para a gente fazer essas previsões de 50, 30 mil. A gente estava no vídeo de mais cedo com o long short ratio em 2,25, tá? Em poucas horas esse long short ratio agora está em 0,9. Ou seja, o mercado virou, cara. Então como que eu vou fazer uma previsão dos 50 mil dólares se o que eu acredito é que o que determina o mercado são os players e eles variam dessa maneira? É por isso que eu tento mostrar para vocês aqui o curto prazo e o que eu estou acreditando no curtíssimo prazo. Deu para entender? E o que a gente tem aqui no curto prazo, análise de sentimento? Algo muito bonito, né? Sem dúvidas. A gente tem uma mudança no pensamento do mercado desde praticamente essa nossa correção, né? Vou até chegar mais próximo do dia, porque foi realmente impressionante. A gente teve aqui, né, no vídeo de mais cedo, esse teste dos 39.300 e o preço, teve uma quedinha aqui até os 38.400. Né? Inclusive, se a gente, por exemplo, traçasse um Fibonacci, repara que a gente já estaria numa possível zona de compra. Eu, infelizmente, não comprei aqui. Achei que a gente poderia corrigir até 0,68. Enfim, né? Cada um com a sua estratégia. Eu não achei essa liquidação o suficiente para eu entrar. Mas aí, o que aconteceu, cara? A partir dessa correção, a gente sai de um long short rate de 2,25 e vai para 1,70. Depois a gente continua subindo, ó, vai para 1,6, 1,5, 1,3, 1,0. Cara, está em 0,9 agora. Então o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo a maioria do mercado começar a acreditar na queda. Então se a maioria está pensando na queda, existe uma boa probabilidade da gente voltar a subir. E por que eu falo de novo probabilidade? Porque esse, como todos os indicadores, também está ditando as probabilidades. A única diferença dele é que ele claramente não tenta prever o futuro, ele não olha o passado para prever o futuro, não. O que ele faz aqui é dar os dados reais atualmente do que está acontecendo.
Então ele é um indicador orgânico, é um novo tipo de indicador, né? Assim como o order book, né, que a gente vê onde as instituições estão vendendo, comprando e tal. Mas enfim, onde eu quero chegar aqui? Eu quero chegar aqui, a gente está numa perspectiva mais otimista na análise de sentimento agora, mesmo o preço estando em locais semelhantes. Deu para sacar? Então, eu gosto da análise de sentimento porque ela nunca me deixa ancorado em um pensamento. Eu estou em constante mudança. Isso para um trader e até mesmo para um investidor é muito importante. Né? Você tem que rapidamente perceber quando você está errado e você tem que rapidamente tomar decisões para reverter e ir para o lado certo. Né? Então, nesse momento, eu tenho uma perspectiva otimista no Bitcoin. Quer dizer que eu vou dar all-in aqui e tal? Não. Mas quer dizer que eu posso ter uma oportunidade? Sim. Como que vai ser essa oportunidade? Então, lembra que a gente fez aqui no longo prazo? Vamos fazer no curto prazo? Então vamos. Ó, o que a gente vai fazer? Traçar o nosso Fibonacci. Olha só que interessante. O que aconteceu aqui? A gente teve uma pernada de alta. E aí o que você faz? Você vai comprar aqui? Você não vai comprar aqui. Porque você sabe que aqui não tem relação risco-retorno. Aí você vai me falar, pô, Pablo, mas muitas vezes o preço ele vai daqui. Eu vou te falar, sim. Só que quem compra aqui está assumindo um risco muito grande. E no meu trade system é um risco que não vale a pena o retorno. Então, onde a gente começa a ter relação risco-retorno? 0,322, a gente já acabou de testar essa região aqui, correto? Então, o que a gente pode olhar aqui? Olha no passado e vê onde as pessoas estão presas. Né? Então, a gente consegue ver, ó, ponto importante aqui abaixo dos $40 mil que a gente acabou de testar. E toda essa região aqui pode ser uma região de acumulação, principalmente se a gente voltar aqui liquidando muitas pessoas, tá? Então, claramente, ó, se a gente vem aqui e dá uma liquidada boa mais abaixo, você pode pensar em acumular, tá bom? E aí, a sua acumulação vai ter que ter a sua gestão de risco, né? Afinal, se o preço começar a desandar daqui, você vai querer estar completamente comprado? Não. Então, tudo no mercado é relação risco-retorno. Coloca isso na balança antes da tomada de decisão, beleza? Mas aqui claramente parece uma onda impulsiva, uma potencial onda corretiva aqui para a gente continuar essa alta. Quando que a gente vai ter que pensar, mudar o nosso pensamento aqui? Dois fatores. Se a gente perde esse fundo aqui, se enfim fechamos abaixo desse fundo, aí a gente vai ter que ficar mais bearish, sem dúvidas. Ou se a gente tem uma mudança aqui dos nossos indicadores de sentimento, denotando para a gente que as pessoas vão começar a acreditar na alta. Tá? Se isso aqui começar a pumpar, problema. Beleza? Mas é importante, né, a gente discutir isso, já que para vocês entenderem um pouco do que eu estou fazendo aqui, por que, né, eu tento tanto fazer essas análises de curto prazo para vocês, e muitas vezes vocês pedem, mas eu não faço essa análise no semanal, no mensal, mas é porque muda no curto prazo. Tá? E a minha estratégia no semanal, no mensal, ela existe no sentido de eu ter Bitcoin. De eu saber o momento de distribuí-lo e de acumulá-lo. Isso aí a gente fala em outro vídeo, tá? Mas você também tem que dividir esse seu lado, trader e investidor, como eu faço, tá? Eu tenho Bitcoin para o longo prazo, é claro. Eu também acredito na tecnologia, nos fundamentos. Mas eu também trabalho no dia a dia com essa especulação. E é por isso que vocês não me veem especulando 50 ou 30 mil dólares, tá? É porque o dia a dia já tem muita informação e já tem muita mudança para eu me sentir seguro especulando tanto assim no futuro. Beleza? Mas vamos lá, vamos continuar aqui agora e vamos para a nossa análise das altcoins. E na análise das altcoins, eu quero começar na ADA Cardano. Vamos lá. A ADA Cardano, a gente cercou ela aqui e claramente a gente tem um padrãozinho que não tá tão bonito, né? A gente tem um rompimento legal aqui, mas isso aqui parece uma bearish rising wedge, né? A gente tem um alerta aqui de um suporte numa hora, eu vou inclusive aumentar ele para essa região aqui dos 1,37, porque aqui é uma região decisiva para mim, tá? Se a gente não encontra suporte aqui, a gente pode ter esse rompimento e aí buscar entradas bem mais abaixo aqui, quem sabe nessa região dos 1,32 ou nos 1,31, tá? Então, estamos num ponto decisivo aqui, um suporte não é nem numa hora, é no 15 minutos, deixa eu até atualizar aqui. Para quem não sabe, a gente utiliza esses nossos alertas aqui para se comunicar, eu e a equipe, né? Então, é um suporte importante. Se a gente encontrar aqui, a gente pode ter uma continuação desse movimento. Se romper, eu só olharia mais para baixo, ali 0,50618, beleza? Detalhe, se a gente entrar aqui, claramente é uma entrada mais arriscada para a gente fazer no 4 horas.
Tá vendo? Então, se eu não estou em 0,382 aqui, eu vou poder colocar meu stop nesse fundo? Não, eu vou ter que colocar meu stop nesse fundo. Porque aqui eu já estou em 0,305. Deu para entender? Então a sua relação risco-retorno tem a ver com onde você vai assumir a sua perda também. E se você traça um Fibonacci e a sua entrada não está nem em 0,382, você não pode colocar um stop abaixo. Isso é o meu trade system, não é assim que eu e a equipe da VeloTrade trabalhamos. Então, atenção no teste dos 1,37, seria uma entrada arriscadíssima, né? Ou então, uma correção. Se o mercado corrigir muito o Bitcoin for lá nos 38.500, por exemplo, provavelmente a gente vai ver a ADA aqui, potencial acumulação. Vamos lá, AXS. Certo, AXS estamos esperando esse rompimento aqui, beleza? Enquanto esse rompimento não acontecer, não temos muito a fazer, mas ela está bem bonita. Estamos num ponto decisivo aqui agora. Se a gente rompe esses 43,87, temos um possível long aqui, se o sentimento confirmar, beleza? Então atenção a esse potencial rompimento, 43,90. BNB. BNB cercamos a BNB aqui, né? Cercamos ela porque ela tá bem bonita, tá? E claramente aqui a gente pode começar a ter oportunidade nessa região dos 334 ou num rompimento aqui, tá? Esse rompimento já seria mais complicado porque o preço estaria muito esticado, mas quem sabe? Pode ser. Tá? Então aqui a gente tem um suporte importante e a grande maioria das moedas vai estar assim, né? Vai estar bonita, investidores. Tem um detalhe só para vocês saberem. Se o Bitcoin desandar, essas moedas devem ir também. Então tomem cuidado na exposição nesse momento, tá? Porque a gente ainda pode ter muita volatilidade no Bitcoin. Mas a BNB tem um alerta aqui em 334, seria uma entrada mais arriscada, tá? Basicamente aqui em 0,382. A entrada mais conservadora, 332, 330, e aí o stop não pode correr muito desse fundinho aqui não, né? No máximo aqui, ou esse aqui é complicado aqui, teria que colocar mais abaixo mesmo e pensar num trade um pouco mais longo, né? Ou seja, talvez um preço médio um pouco mais abaixo aqui. Continuando, falando um pouquinho sobre a DOT. Vamos lá, DOT está chegando num ponto de suporte, né? 15 minutos de suporte aqui, 0,382 de Fibonacci. Pode ser uma potencial zona de acumulação aqui na DOT, tá? Inclusive, a principal zona é um pouquinho mais abaixo aqui, né? 18,50 e tal. Aqui a gente pode ter uma acumulação se a análise de sentimento permitir, beleza? Mas parece legal a DOT também, ou a maioria das moedas vai, parece um padrão de continuação. Outro ponto que você pode também fazer é esperar o rompimento do padrão para cima, tá? Então, eu também ficaria de olho nesse topo aqui nos 19,50. A grande maioria das moedas a gente cercou ela para os dois lados, viu? Ethereum é bem parecido com o Bitcoin, né? Tracem o Fibonacci aqui, primeiro ponto de potencial compra está aqui em 0,382, 2,730, acho um pouco arriscado, tá? Mas já é um ponto potencial que está bem bonito aqui, o Ethereum. Parece que a gente vai continuar, né? Ó, onda impulsiva, onda corretiva, onda impulsiva, onda corretiva. Provavelmente a gente tem mais pernada no Ethereum se o Bitcoin ajudar, né? Outro ponto importante para a gente discutir, né? É que a gente sim tem essa correlação do Bitcoin com as moedas. Mas no longo prazo, se eu te falar que para você operar as altcoins, o que o Bitcoin faz não importa, você acredita? Por que não importa? Porque em alguns trades o Bitcoin ele vai te ferrar mesmo, né? Não tem outra. Você tá um long lindo ali, pá, o Bitcoin cai 3 mil dólares, você vai ser estopado no long. Mas em alguns ele vai te ajudar. Por exemplo, você entra num long e a moeda tá caindo, do nada o Bitcoin pum, você vai lá e pum, ganha. Então, se o Bitcoin ele pode te ajudar ou ele pode te ferrar, você não tem que se preocupar com ele. Você tem que se preocupar simplesmente com a sua análise técnica e de sentimento de cada moeda. E se você fizer isso uma vez, você pode dar azar ou sorte do Bitcoin. 2 vezes também. 3, 4, 5, 500 vezes igual a gente fez esse ano. Aí você para de depender da sorte e você começa a ter resultados consistentes no longo prazo. Mesmo errando, tá? As pessoas acham que você não pode cometer erros no trading, erros tomar stop. Não, o stop é parte vital do trading. Se um trader não toma stop, ele não é trader. Tá? Continuando, Link. Link é uma que... Estou um pouco preocupado com a Link, tá? Não só com a Link, mas a grande maioria das moedas, cara, vocês vão ver aquilo do risco que a gente sempre coloca, né? As divergências no RSI, as pessoas muito compradas, acho que a ADA estava assim também, divergência, muitas pessoas compradas. Então todas as moedas estão arriscadas, sabe? E a gente precisa entender isso para não estender muito os nossos stops sempre, tá bom? Então a gente pode especular sim, mas a gente precisa entender a nossa exposição e colocar os stops, tá?
E aqui a Link parece bonita, né? Parece bonita, apesar de ter rompido aqui. Eu acho que ela tá bonita porque a gente tem um volume nessa retomada. Eu vou, inclusive, colocar uma demonstração de força nesse topo aqui. E eu vou colocar um suporte aqui. Vamos cercar a Link. Dependendo da análise de sentimento, a gente pode pensar numa entrada aqui. Nessa região de 0,5 de Fibonacci. Litecoin. Litecoin é outra que está bonita também, tá? A gente está de olho para esse reteste aqui, na região dos $140, como uma potencial zona de compra, tá? Afinal, é uma zona aqui que tem bastante suporte, tá? Tem um stop bem doce aqui embaixo. E tem um volumão aqui nesse candle. Então, se voltar aqui, provavelmente temos um long. Tron. Só para finalizar nessa questão do Bitcoin em relação às altcoins, elas têm vida própria, né, investidores? Claro que os grandes movimentos a gente tem a correlação, mas é só vocês verem as tendências dessas moedas aqui, que foram bem mais fortes, muitas do que a do Bitcoin, para vocês entenderem que quando uma altcoin assume uma tendência de alta ou de baixa, ela não precisa do Bitcoin para fazer os movimentos. Então, se o Bitcoin não faz nada, na maioria das vezes a sua análise dá certo. Então você ainda tem isso, você não depende do Bitcoin. Você depende da sua análise da moeda, tá bom? Então, quando você vai operar as altcoins, pare de se preocupar com o Bitcoin. Mas é claro, né, que você pode ter uma perspectiva para o Bitcoin e ancorar um pouco das suas posições, das suas tomadas de decisão nisso. Né? Você não vai dar o win em long nas moedas quando o Bitcoin está nos $41 mil, né? Então, isso aí com o dia a dia no estádio vocês vão perceber, beleza? Continuando, Tron parece muito esticado aqui, né? Claramente. A gente tem um alerta aqui de suporte no 4 horas, difícil pegar aqui. E, pô, depois desse volume aqui, nesses volumes de topo, eu não vou fazer nada na Tron, não. Deixa se ela vier corrigindo 4 horas, bom, se não, deixa ela. Uni também, muito bonita. Rompimento aqui com volumaço, reteste, possível entrada, olho nos $24. Ripple é uma que tá complicada, tá numa zona de confusão aqui. Não vou querer me expor ao Ripple nesse momento, parece uma armadilhazinha aqui. Você poderia ter uma operação aqui nesse reteste? Poderia, mas se eu não me engano tem muita resistência bem nesses topinhos aqui, sabe? Então, não faz muito sentido para mim o alvo ter que ser bem curto aqui, sabe? Então a Ripple é uma que eu não estou gostando tanto assim. Mas tendência de alta, não vou shortar ela aqui, na verdade, difícil encontrar moedas para shortar hoje, viu? Olha que eu olhei todas, mas até encontramos. Beleza, investidores? Cara, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Desculpa a demora aí, realmente está saindo um pouco mais tarde esse vídeo, mas se tiver alguns problemas técnicos aí. Mas espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões. Amanhã voltamos antes das 12h. Um forte abraço e até amanhã.